Graças e paz. Vamos ter um momento de oração, falar com o Pai. Papaizinho querido, nós queremos te agradecer, ó Deus, por essa oportunidade que o Senhor nos concede hoje estarmos aqui, Pai, para louvar e adorar o teu santo nome. Nós te somos gratos, meu Pai, por isso e por tudo que o Senhor tem feito, no nome santo do teu amado Filho Jesus. Amém. Eu gostaria de chamar vocês para abrir a palavra de Deus no Salmo capítulo 29. Eu quero ler o verso 1 e verso 2. Diz assim: Dai ao Senhor, ó Filho dos poderosos, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Há uma outra versão que diz: tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor vestido em trajes santos. Tributai ao Senhor. Me chamou bastante atenção porque é uma expressão, tributai vem do verbo tributar, do imperativo, e é uma imposição dada por Deus. Essa imposição significa que você está imposto, é exigido. E por quê? Por que nós devemos tributar ao Senhor? Por quê? Quando nós falamos que o texto traz aqui, tributai ao Senhor, é Ele que está exigindo. É esse Senhor que exige. A palavra Senhor, ela significa dono, proprietário. Por isso que quando diz assim, tributai ao Senhor o que lhe é devido. O dono exige, é o dono que requer isso de cada um de nós. O dono. O Salmo 24, 10, ele diz assim: quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. O Senhor dos Exércitos é o Rei da Glória. Se nós invertemos, a gente vai descobrir que o Senhor é o Rei da Glória. Quem é esse Senhor? É o Rei da Glória. O Rei da Glória é o Senhor. Ainda lá no capítulo de Atos, capítulo verso 24, ele diz assim: Atos 24, ele diz, verso Atos 17, 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templo feito por mão de homens. Você consegue compreender o significado do que a palavra está passando para nós? Ele diz assim, que o Deus que criou, a outra versão diz que o Deus que criou o universo e tudo que nele existe é o Senhor dos céus e da terra. E nós ainda perguntamos, por que nós devemos dar glória ou por que nós devemos tributar ao Senhor? O Salmo 89, Salmo 89, o verso 11, a palavra de Deus diz lá assim: são teus os céus, é tua a terra,
o mundo e a sua plenitude, tu o fundaste. É dele. Tudo é dele. Tudo é do Senhor. Tudo pertence ao Rei da Glória. Tudo, o universo e tudo que nele há, os céus e a terra, inclusive eu e você, nós, somos dele. É ele que criou todas as coisas. E ele requer da sua criação essa glória, esse reconhecimento. É o mínimo que nós podemos ofertar a Deus. Porque nós fomos criados para isso, nós fomos criados para louvor da sua glória, prestar louvor à sua glória perante Ele. E às vezes a gente sequer se dá conta disso. Nós achamos que estamos aqui por acaso, viemos da onde? Eu nem sei de onde que eu vim, nem sei o que eu estou fazendo aqui, nem sei para onde eu vou. Pois é. São essas falta de informações, essa falta de entendimento que faz com que nós sejamos negligentes com o nosso Senhor, com o nosso Criador. As pessoas não se dão conta de quem elas são. Você está aqui de passagem, meu amado. Você não veio aqui por acaso. Foi providência de Deus você estar aqui. É permissão de Deus que você continue aqui. E esse Rei da Glória, ele diz que você deve louvá-lo, adorá-lo, amá-lo. Porque Ele é o Senhor. Porque Ele é o Senhor. A palavra Deus significa ser supremo. Ele existe por si só. Ele é a essência de todas as coisas criadas. Foi dele, nasceu dele. Da sua essência é que foi gerado todas as demais coisas. Por isso que nós dependemos inteiramente dele. Tudo que existe partiu dele. Então, se você está aqui, saiba que isso aqui é dele. As coisas que estão aqui é dele. O ar que você respira é dele. O sol que ilumina, que te aquece, é dele. O oxigênio é dele. A água é dele. A terra é dele. Você é dele. O que você tem, o que você usa, não é nada seu. Nem o espírito de vida que está em você pertence a você. Por isso, ele requer a sua adoração, o seu reconhecimento. Apocalipse capítulo 22, verso 13, o texto de Deus diz assim: eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o derradeiro, o princípio e o fim. Você entendeu? Ele é todas as coisas, o começo e o fim de todas as coisas. Quem determina tudo é Ele, é esse Senhor da glória. Aí mesmo no texto de Apocalipse capítulo 1, verso 8, diz assim: eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu não sei se haveria necessidade da gente, reforçar isso, dizer isso, Deus deixa escrito para que você saiba. Mas tudo que Ele fez já não contempla isso, já não diz isso, já não significa isso, que Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o princípio e o fim de todas as coisas, a essência de todas as coisas. Lá no livro de Colossenses, capítulo 1, verso 6, aliás, verso 16, diz assim: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam trono, sejam dominações, sejam principado, sejam potestade, tudo foi criado por Ele e para Ele.
Talvez você possa reconhecer o texto e dizer, nossa, mas esse texto não está falando da pessoa de Jesus? Claro, mas ele não é um com o Pai? Se você olhar o verso anterior, ele disse, no verso 13, ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Quem tirou? Deus. Ele fez isso. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. O qual, Jesus, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Esse Criador, essa criatura, é a imagem do Criador, do Deus invisível. Tal Pai, tal Filho, tal Pai. Então, a expressão está falando desse Deus poderoso. Ele diz assim que porque nele foram criadas todas as coisas que há no céu e na terra, visíveis e invisíveis. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. É dele. Tudo pertence a ele. Muitas pessoas dizem que não conseguem glorificar Deus porque não creem em Deus ou não conseguem ver Deus. Eu fiz uma marcação aqui, eu quero repartir com os amados. O Salmo 19, verso 1, ele diz assim, Salmo 19, verso 1, os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras da sua mão. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anunciam a obra das suas mãos. Se você olhar sobre o firmamento, sobre a terra, sobre aquilo que está firmado, sobre as coisas que estão criadas, é notório, é visível, é plausível que Deus é todo-poderoso. Basta que você olhe para a criação, para as coisas que estão criadas, a perfeição de toda a sincronia que existe no universo. E ainda quem duvide que exista alguém por trás disso. Muitos acham que é simplesmente mera obra do acaso. Por acaso aconteceu, nós estamos aqui por acaso. As coisas permanecem como estão porque Deus assim o quer. Porque Deus assim o sustenta. Senão já tinha virado um caos. O universo todo, não é só a Terra não, o universo todo. Pensando nessas coisas criadas que manifestam a glória de Deus, eu escrevi um trecho abençoado aqui para mim, dizendo assim, em nosso dia a dia, às vezes tão conturbado, passamos pela vida sem sequer olhar ao lado. Deixamos a beleza da criação se desvanecer na solidão e o Criador solitário esquecido em nosso imaginário. Quantas vezes nós passamos para lá e para cá sem se dar conta de onde estamos? Que local é esse? Não olhamos nem do lado, não percebemos. E todos os dias a gente pode contemplar a obra que esse artista nos coloca à disposição. No amanhecer, quando você acorda, você olhando para o céu, para o firmamento, e você vai ver a grandeza do colorido, das nuvens, do ar, da beleza, do mar, da floresta, de todas as coisas que estão à nossa volta. E sequer a gente percebe, passamos dia após dia sem sequer perceber. Quando foi a última vez que você olhou para o céu? Quando foi a última vez que você tirou alguns minutos para apreciar o amanhecer, a obra do Criador? Quando foi a última vez que você parou para contemplar as coisas criadas? Passamos dias sem sequer olhar para o céu. Às vezes olhamos para ver se vai chover, né? E chove e a gente não está nem aí.
E se não chove também, tanto faz. Mas a gente não percebe. Enquanto nós estamos aqui, você olha para cima, presta atenção. Você vai ver as nuvens passando de um lado para o outro, correndo para cá e para lá. O sol nasce e amanhece e vai e volta. E a gente sequer se dá conta de que tudo isto é providência de Deus. Deus pintou um quadro maravilhoso no céu essa manhã, mas grande parte da sua criação nem se deu ao trabalho de erguer os olhos para apreciar a beleza da obra desse autor. Voltando aí no Salmo 19, o verso de 1 a 14, eu quero ler essa nova versão, essa nova tradução, me encantou pela maneira que foi exposta. Ele diz assim: o céu anuncia a glória de Deus e nos mostra aquilo que as suas mãos fizeram. Cada dia fala dessa glória ao dia seguinte e cada noite repete isso a outra noite. Não há discurso, nem palavras, e não se ouve nenhum som. No entanto, a voz do céu se espalha pelo mundo inteiro e as suas palavras alcançam a terra toda. Deus armou no céu uma barraca para o sol. O sol sai dali todo alegre, como um noivo, como um atleta ansioso para entrar numa corrida. O sol sai de um lado do céu e vai até o outro lado, nada pode se esconder do seu calor. A lei do Senhor é perfeita e nos dá novas forças. Os seus conselhos merecem confiança e dão sabedoria às pessoas simples. Os ensinos do Senhor são certos e alegram o coração. Os seus ensinamentos são claros e iluminam a nossa mente. O temor ao Senhor é bom e dura para sempre. Os seus julgamentos são justos e sempre se baseiam na verdade. Os seus ensinos são mais preciosos do que o ouro, até mesmo do que muito ouro fino. São mais doces do que o mel, mais doces até do que o licor dos favos. Senhor, os teus ensinamentos dão sabedoria a mim, teu servo. Eu sou recompensado quando lhe obedeço. Quem pode ver os seus próprios erros? Purifica-me, Senhor, das faltas que cometo sem perceber. Livra-me também dos pecados que cometo por vontade própria. Não permita que eles me dominem. Assim, serei uma pessoa direita e ficarei livre do grave pecado da desobediência a ti. Que as minhas palavras, os meus pensamentos sejam aceitáveis a ti, ó Senhor Deus, minha rocha e meu defensor. Mais do que perfeito, mais do que bom, mais do que necessário, é o nosso Deus, pois Ele é que nos sustenta a cada dia, é Ele que permite que nós possamos apreciar todas essas coisas, foi Ele que nos facultou toda essa capacidade, foi Ele que nos deu toda essa capacidade de poder ver, ouvir e entender as coisas que estão criadas. No entanto, ainda muitas pessoas não adoram esse Deus, não glorificam esse Deus, não agradecem a esse Deus. Cada manhã que você levanta, cada dia que termina, cada momento que você se deita, você esquece que você só está fazendo isso porque Ele tem nos sustentado. Romanos capítulo 1, verso 20. Romanos capítulo 1, verso 20,
A palavra de Deus diz assim: porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade, se entende e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Não há desculpa. Tudo o que está aqui reflete a grandeza desse Deus. Se você não consegue enxergar isso, se você não consegue ver isso, você está com um problema sério. Porque você acha que isso é o quê? Veio da onde? Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas. Se você observar, você vai perceber que as coisas criadas falam disso. Diante disso, diante dessa constatação, diante dessa confirmação, eu recomendo a todos que adorem ao Senhor. A palavra de Deus nos orienta a isso. O próprio Deus requer isso. Abra aí o Salmo 148. Salmo 148 diz assim: louvai ao Senhor desde o céu, louvai-o nas alturas, louvai todos os seus anjos, louvai todas as suas hostes. Louvai-o dos céus, e a água que estão sobre os céus. Louvem eles o nome do Senhor, pois Ele deu ordem e logo foram criados. Também Ele estabeleceu para todo sempre, e lhe fixou um limite, e nenhum deles ultrapassará. Louvai ao Senhor desde a terra, vós monstros marinhos, e todos os abismos, fogo e saraiva, neve e vapor, vento tempestuoso, que executa a sua palavra, montes e todos os outeiros, árvores frutíferas e todos os cedros, fera e todo o gado, répteis e aves voadoras, reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, mancebos e donzelas, velhos e crianças, louvem ele o nome do Senhor, pois só o seu nome é excelso. A sua glória é acima da terra e do céu. Ele também exalta o poder do seu povo, o louvor de todo o seu santo, dos filhos de Israel. Um povo que lhe é chegado, louvai ao Senhor. Você acha que ficou alguém de fora? Alguma coisa? Alguma criatura? Pois saiba que não tem ninguém de fora. Nada. Todos devem glorificar a Deus. Quem não glorifica a Deus, porque não crê, ou é porque não crê, sobre ele vem a ira de Deus. Quando você deixa de reconhecer essa autoridade, esse poder, você está afrontando ao Deus Criador, ao Deus da glória. Romanos capítulo 1, verso 18. Vamos ler até o verso 25. Diz assim: pois do céu é revelada a ira de Deus contra
toda impiedade e injustiça do homem que detém a verdade em justiça. Aonde é que está a injustiça aqui? A injustiça está em não atribuir a Deus o que lhe é devido. Não é injusto dar aquele ao que lhe é devido? Isso é justiça. Quando você não faz isso, você comete injustiça. E ele diz, portanto, o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Pois os seus atributos invisíveis, o seu eterno poder e divindade são claramente vistos desde a criação do mundo, sendo percebidos mediante as coisas criadas, de modo que eles são inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, nas suas especulações, se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos ou astutos, e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, de ave, de quadrúpedes e de répteis. Por isso, Deus os entregou nas concupiscências de seus corações à imundícia, para serem os seus corpos desonrados entre si, pois trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a criatura antes ao Criador, que é bendito eternamente. Amém. Quantas pessoas nós testificamos ou testemunhamos que prefere as coisas do que o Criador? Quem não glorifica a Deus, recebe de Deus a recompensa que lhe é devida. Pois do céu é revelada a ira de Deus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em justiça. Capítulo de Atos do Apóstolo, capítulo 12, verso 21, tem uma passagem interessante para a gente meditar. Diz assim: num dia designado, Herodes, vestido de trajes reais, sentou-se no trono e dirigia-lhes a palavra. E o povo exclamava: é a voz de um Deus e não de um homem. No mesmo instante, o anjo do Senhor o feriu, porque não deu glória a Deus e, comido de vermes, expirou. Não tem muita explicação, né? Mas qual é a lógica? Qual é a dedução disso? Um rei fez um discurso e o povo disse: isso é a voz de um Deus. Em vez dele tributar a Deus a inspiração, aceitou os elogios, tomando para si a glória indevida, e se tornou arrogante, presunçoso. Por isso sofreu dano. Coisa lamentável, né? Que as pessoas ajam dessa maneira, sem sequer reconhecer aquele que lhe deu a inspiração, sem sequer reconhecer aquele que lhe deu a sustentação, a inteligência, a capacidade, sem sequer aquele que lhe trouxe a revelação da sua palavra, aquele que o conduziu naquele momento. Em vez dele dizer: glória a Deus por isso, agradeço a Deus por isso. Não. Ele se encheu de vaidade e Deus então o castigou. E isso nos traz esse alerta, porque muitas vezes nós passamos despercebido por situações e às vezes ficamos até vaidosos quando somos elogiados, mas se esquecemos de que o atributo que nós está não é nosso, é de Deus. É Ele que nos capacita, é Ele que permite que nós tenhamos essas habilidades, essa capacidade. E sequer agradecemos a Deus. A glória é de Deus. Ele requer isso para Ele não dá a outro. Capítulo de Isaías 48, verso 1,
Vamos ler até o verso 12. Ele diz assim: Isaías 48:1. Ouvi isto, casa de Jacó, que vos chamais do nome de Israel. Você é cidadão, indivíduo, porque Jacó é trapaceiro. Então ele está dizendo, você, cidadão, trapaceiro, enganador, que vos chamais por nome de Israel. Israel é nação, povo de Deus. E saíste dos lombos de Judá, que jurais pelo nome do Senhor, e fazeis menção do Deus de Israel, mas não em verdade nem em justiça. Até das santas cidades tomam o nome e se firmam sobre o Deus de Israel, o Senhor dos exércitos é o seu nome. Desde a antiguidade anunciei as coisas que haviam de ser, da minha boca é que saíram, eu as fiz ouvir. De repente, as pus por obras, e elas aconteceram. Porque eu sabia que és obstinado, e que a tua cerviz é um nervo de ferro, e a tua testa de bronze. Há muito as anunciei, e as manifestei antes que acontecesse. Para quê? Para que não dissesse, o meu ídolo fez estas coisas, ou a minha imagem de escultura, ou a minha imagem de fundição as ordenou. Já os tenho ouvido. Olha bem para tudo isto. Porventura não anunciarás? Desde agora te mostro coisas novas e ocultas que não sabiam. São criadas agora e não de há muito. E antes deste dia não as ouviste. Para que não digas, eis que já eu sabia. Tu nem as ouvistes, nem a conhecestes, nem tampouco há muito foi aberto os teus ouvidos, porque eu sabia que procedeste muito perfidamente e que era chamado transgressor desde o ventre. Por amor do meu nome, retardo a minha ira, e por causa do meu amor, me contenho para contigo, para que eu não te extermine. Eis que te purifiquei, mas não como a prata. Provei-te, não na fornalha da aflição. Por amor de mim o faço. Porque como seria profanado o meu nome? A minha glória não a darei a outrem. Escuta-me, ó Jacó, e tu, ó Israel, a quem chamei. Eu sou o mesmo, o primeiro e também o último. Eu preciso que você entenda, eu preciso que você compreenda com quem é que nós estamos tratando, de quem é que nós estamos falando. E por que o Senhor está nos dizendo isso? Talvez seja para que nós possamos melhorar, nos aperfeiçoar, como pessoa, como seres, como ser criado por esse Deus maravilhoso. As pessoas às vezes dizem que não tem, parece que não percebe o motivo da criação. A gente gosta de glorificar as coisas, né? Que nós, quando é bonito, mas Deus é maravilhoso. O céu é maravilhoso. As coisas criadas por Deus é maravilhosa. A gente gosta de glorificar quando a coisa é boa. E Deus é bom. Quando é justo, Deus é justo. Quando é perfeito, Deus é perfeito. Não tem nada mais belo, não tem nada mais puro do que a santidade. A santidade significa isento de impureza. Ele é perfeito. Ele é maravilhoso. E por que então nós não o adoramos na beleza da sua santidade? Às vezes a gente se esquece
do amor de Deus pela nossa vida, do favor de Deus, né? A sua graça, por nós que nada merecemos, já é um dom. 1 Coríntios capítulo 6, verso 20, diz assim: porque foste comprado por bom preço. Quando Deus nos resgatou, Ele diz que Ele nos comprou de volta por um bom preço. Ele diz: glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Isso já é um motivo para que nós pudéssemos glorificá-lo. Ser resgatado da mão do inferno, né? Não vou falar nem do diabo, mas do diabo, do inferno, já não seria um motivo para que a gente pudesse glorificar a Deus? Isaías capítulo 43. Isaías 43, verso 1, ele diz assim: mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Por teu resgate dei o Egito, em teu lugar a Etiópia e Seba. Visto que foste preciosos aos meus olhos, és digno de honra e eu te amo. Portanto, darei homens por ti, e esses povos pela tua vida. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo, a quem escolhi, para que o saibais e me creais e entendais que eu sou o mesmo. Antes de mim, Deus nenhum se formou, e depois de mim, nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Talvez a gente pudesse, de alguma forma, agradecer a Deus, porque nós que estamos aqui, nós que estamos ouvindo essa palavra, Ele está dizendo: eu te chamei, eu te escolhi para que você seja meu. É um ponto de honra, né? Nós sermos escolhidos por Deus, chamados por Deus, para que ouçamos a sua palavra, para que entendamos a necessidade, saibamos com quem é que nós estamos tratando, a quem é devida a glória, a honra, o louvor. Eu não preciso de mais nada, meu amado. Eu preciso somente de estar com Deus, de ter Deus como meu Senhor, porque todas as demais coisas Ele me acrescenta. Se eu tenho Deus, eu tenho vida, eu tenho amor, eu tenho paz, eu sou beneficiado pela grandeza desse Deus. Em todos estes fatos, Deus supre todas as minhas necessidades, todas. O fôlego de vida, o ar que nós respiramos, a força, a saúde e a paz já é motivo de glorificar a Deus. Talvez nós possamos falar como salmista, lá no Salmo 44, 8. Em Deus é que temos gloriado o dia todo e sempre louvaremos o teu nome. Que Deus seja louvado e que você tenha um ótimo dia. Em nome de Jesus. Amém.